Fala pessoal, Caio Vinícius aqui e a gente está começando mais um vídeo sobre o Photoshop e no vídeo de hoje você vai aprender uma técnica de remoção de manchas, sujeiras e ruídos nas suas imagens utilizando o Photoshop. Mas antes da gente começar a falar dessa técnica, eu quero te fazer uma pergunta. Você que trabalha com design, você já deve estar cansado de toda a arte que você envia para o seu cliente, ele te retorna com um caminhão de alterações, né? E no final das contas, o seu cliente acaba virando o diretor de arte, te falando aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve, aquilo que não deve ser criado dentro da sua arte. Ou pior, você acaba tendo que criar um monte de artezinha barata, sem qualidade, você acaba ficando sem tempo e o pior de tudo, você nunca tem seu trabalho valorizado. Então se você já passou ou ainda passa por alguma dessas situações, você precisa colar comigo na semana Social Media Design Pro, que vai rolar do dia 6 ao dia 8 de abril. E lá você vai aprender a como melhorar suas técnicas de criação, valorizar seu trabalho e finalmente conseguir ser respeitado e valorizado dentro do mercado do design para social media. Para participar é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, então não vacila e já faz a sua inscrição. Então o recadinho tá dado, se você curtir esse vídeo já deixa o seu like, já se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos e bora lá pro Photoshop. Bom pessoal, então vamos lá, essa aqui é a imagem que a gente vai usar para fazer essa correção. E como vocês podem ver, é uma fotografia minha, tá? Que dá pra ver aqui no Navigator. E no dia que eu fui fazer essa foto, eu tive a brilhante ideia de, antes de fotografar, de comer um biscoito, né? Na verdade, alguns biscoitos. E vocês podem ver que a metade desses biscoitos ficaram aqui na minha camisa. Como você é burro? Só que eu não vi isso na hora. Eu bati a mão, pensei que tinha tirado tudo, mas depois que as fotos estavam prontas, que o fotógrafo me mandou, eu vi que o negócio estava meio zoado. E aí, cara, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, até porque já tinha desmontado o estúdio, o fotógrafo já tinha ido embora, tinha que resolver na pós. E daí eu pensei, cara, vou tirar isso aqui com carimbo? Já pensou ter que pegar o carimbo e ficar clicando vez por vez aqui? Mano, ia demorar, tipo, um dia pra tirar isso aqui e eu ainda tenho um problema de textura, né? Teria que copiar a textura da camisa e ficar copiando com carimbo, enfim, mano, ia dar um trabalhão. Mas o Photoshop tem uma ferramenta que consegue corrigir isso aqui, ó, assim, ó, rapidinho pra gente. Eu vou mostrar pra vocês como que é o processo. Então, o primeiro passo é a gente fazer a seleção de toda a área que tá com sujeira pra gente remover. Então, para isso, vou usar a ferramenta de laço poligonal mesmo, pode ser qualquer ferramenta de seleção. O importante é que você faça a seleção de toda a área que tá suja. E agora, com essa camada que a gente acabou de duplicar selecionada, eu venho no menu Filtro. E aqui embaixo a gente tem uma opção chamada Noise ou Ruído, e dentro dessa opção a gente tem uma outra opçãozinha que é pouco conhecida, chamada Dust e Scratch, ou Sujeira e Rabisco para quem trabalha na versão em português do Photoshop. Eu clico sobre ela e aqui eu tenho um painelzinho, eu vou até zerar ele aqui para ficar mais fácil de explicar. Eu tenho um painel com duas opções. Eu tenho o raio, que é o tamanho que esse efeito vai ser aplicado dentro da minha imagem. E eu tenho o threshold, que é o limitador, que ele vai limitar a quantidade, né? O quanto esse efeito vai ficar visível na nossa cena. Eu sei que explicando assim parece meio confuso, mas na prática vocês vão ver que é bem simples. Então, como que eu costumo trabalhar? Eu deixo o raio aqui no menor valor possível, no caso 1, e o threshold também no menor valor possível. Então, eu sempre começo de uma maneira progressiva. E daí eu vou aumentando isso aqui. Então, usando a setinha do teclado, você pode ir aumentando a setinha para cima aqui do teclado. E aqui eu cheguei num ponto, olha só, 4 pixels de raio, ele já limpou praticamente tudo. Eu vou até colocar mais 5, ele limpou tudo. Só que vocês podem ver que ele desfocou bastante e eu perdi muita textura da camisa. Então aqui que entra o threshold para trazer um certo limite para esse efeito. Então o threshold é o limitador. Então se eu começo a aumentar o valor de limite, ou seja, olha, o efeito vai acontecer, mas ele tem um certo limite. O limite é a textura da camisa. Ele começa a ir trazendo a textura da camisa de novo. Então, quanto maior for o valor de threshold, mais limite vai tendo, mas menos o efeito vai acontecendo. Então, você tem que trabalhar com um valor aí menor, né? Um valor mais consciente aí para não acabar voltando a sujeira da cena. Então, vou trabalhar com um valor aqui de 20 pixels, vamos ver? Cara, 20 pixels ficou um valor interessante. Se eu desligo o preview e vejo um antes e depois, olha só, antes e depois, olha só o trabalho que o Photoshop fez. Ele tirou toda a sujeira que eu tinha feito com o biscoito e já limpou, tirou tudo e preservou toda a textura da camiseta. Cara, isso é impressionante. Dou um ok e olha só, mano, antes e depois. Você já pensou fazer isso no carimbo? Velho, ia demorar muito tempo e o resultado não ia ser tão bom.
Beleza. Só que, por mais que eu tenha usado o threshold como limitador, eu acabo perdendo um pouquinho de informação de textura. Mas, para isso, eu posso aplicar um filtro de nitidez e trazer essa textura de novo. Então, eu venho no menu Filtro, Sharpen ou Nitidez, e a gente vai utilizar a opção Unsharp Mask ou Máscara de Nitidez. Clico sobre ela e ele já aplicou aqui a textura com o valor que eu trabalho, geralmente um valor mais alto, está com o valor de 100 aqui no Amount, eu vou trabalhar com um valor um pouquinho menor, 75 pixels, 75% na verdade. O raio está aqui como 1 pixel, que é o mesmo esquema do Dust Scratch, né? O raio para esse efeito não abrir tanto, então por isso que ele está bem pequeno. E o Threshold é o limitador, então aqui eu não quero que ele limite nada, eu quero que deixe acontecer o efeito na camada inteira. Dou um OK, e assim eu consigo ver o antes, olha só, sujo e até com uma nitidez um pouquinho menor. E o depois, camiseta limpa, a textura do tecido perfeita e sem nenhum ruído, sem nenhuma sujeira. Tudo isso utilizando uma ferramenta que é muito pouco conhecida no Photoshop. Então eu já te deixo uma sugestão, que é você procurar imagens que você possa aplicar o Dust Scratch e assim ficar mais familiarizado ou familiarizada com essa ferramenta, que é simplesmente incrível.